xiitas nos Estados Unidos, aonde? Perto de Detroit, Michigan, a cidade onde nasceu Henry Ford. Entendi. Nos fale um pouco a respeito de como você ministra para esse pessoal. A boa notícia é que mais muçulmanos se tornaram cristãos nos últimos 40 anos do que nos últimos 1040 anos desde que o Islã começou. E queremos saber o que funciona. O que funciona quando evangelizamos muçulmanos? Fizeram uma pesquisa em Fuller, no Seminário Teológico da Califórnia, perguntando mais de 1.000 muçulmanos em vários países o que era que os atraía ao cristianismo. E, em primeiro lugar, foi amor. 30 apresentações têm que ser feitas do evangelho para que o muçulmano seja salvo. Então, é mais uma maratona do que uma corrida rápida. Então, eu sou um maratonista, além de ciclista e missionário. Espera aí só um minuto que eu vou acabar. A segunda razão pela qual muçulmanos se tornam cristãos é pela certeza da salvação. Olha só, no Islã, se você tem boas obras e são maiores que suas más obras, então talvez Alá te permita entrar no paraíso. Mas temos a certeza da salvação, que atrai os muçulmanos para o cristianismo. Agora, quando o muçulmano aceita Jesus, eles enfrentam a perseguição? Nem tanto na América, porque temos o sistema legal americano com a polícia, mas no exterior existe uma pressão num nível de comunidade e também em um nível mais alto. E eles são muito oprimidos. Mas você tem uma igreja lá ou não? Nós compramos uma floricultura, transformamos em um centro de ministério em meio a 40.000 muçulmanos. E nossa maior forma de evangelismo, fora evangelismo através de esportes, é o inglês como segunda língua. Você tem cultos normais lá? Temos cultos normais e temos cristãos que eram árabes e vieram para a igreja. Entendi o que você quer dizer com perseguição no exterior, mas isso é um problema lá também? Acho que é mais ou menos, não é? Essa perseguição é mais uma pressão da família, porque eles tentam pagá-los para voltar para o Islã ou ameaçá-los, mas se matarem alguém na América, eles são presos. Certo. Isso é tremendo e é impressionante ouvir o que você está fazendo ali. E você faz isso porque o Senhor colocou em seu coração, não é? Exatamente. E eu liderei uma viagem missionária aqui do ministério do Jimmy Swagger para Michigan em 87. E assim que fui apresentado para aquele bairro. 10 anos depois, eu me juntei àquele ministério em tempo integral. E quantos muçulmanos você falou que existem ali? Só no Michigan são 40.000 muçulmanos árabes, 40% da cidade. É a maior concentração de muçulmanos xiitas nos Estados Unidos e a maior mesquita nos Estados Unidos também fica ali. O grupo xiita é o menos violento, não é? Sim, eles vêm do Irã. O Irã suporta os xiitas e a Arábia Saudita os sunitas. Olha, o que o Senhor está fazendo ali é tremendo em relação a isso. Algo único a respeito de ministrar para muçulmanos no mundo inteiro é que 20% de todos os muçulmanos que se tornaram cristãos tiveram visões ou sonhos com Jesus, que os fez iniciar no Evangelho. Se você quer orar por muçulmanos, ore para que eles tenham sonhos com Jesus. Olha, eu já li testemunhos sobre isso, mais do que em qualquer outro segmento da sociedade. Por que você acha que este é o caso? Que eles têm sonhos e visões dessa natureza? Em primeiro lugar, acho que é resposta de oração, porque cristãos no mundo inteiro estão orando, principalmente sexta à tarde, para que muçulmanos encontrem Jesus. E os muçulmanos são as pessoas mais resistentes do mundo, então Deus tem que intervir. Precisa haver uma demonstração poderosa da presença de Deus. Já li vários livros sobre muçulmanos que tiveram visões e foram absolutamente chocantes e aceitaram a Jesus e se tornaram apoiadores da obra de Deus e por aí vai. Olha, é muito bom ter você conosco, viu? Saiba disso e nós não temos muita cerimônia. Faça o seu comentário quando quiser. Eu posso perguntar ao John algo? Você disse que em 87 começou uma concentração de muçulmanos lá em Dearborn, não é? Isso foi há 30 anos atrás. Sim, acho que o Henry Ford convidou muita gente para trabalhar em sua fábrica e os árabes ficaram porque o prefeito queria que houvesse algo no meio entre os brancos e os negros na área de Detroit. Interessante.
E achei interessante você dizer que é a maior concentração de muçulmanos na nação. Foi isso que você disse? Pelo menos nos xiitas, sim. Então, não fique esperando o Dr. Gray te perguntar, não. Pode interromper, viu? Eu não tenho nada com isso. E olha, temos falado nas últimas semanas sobre os dons do Espírito. E não acho que vou entrar em dissertação alguma a respeito dos últimos dois, línguas e interpretação de línguas. Vamos ler o capítulo 14 de 1 Coríntios, depois que nós terminarmos aqui no capítulo 13. Eu acredito que é isso mesmo. E entra em mais detalhes, mas é a mesma coisa ali sobre línguas e interpretação de línguas também. E depois ele entra em mais detalhes quando chegarmos nessa parte. Então, vamos meio que ficar nos repetindo aqui se começarmos agora. Vamos começar no versículo 11 do capítulo 12 de 1 Coríntios, por favor, Lauren. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Diz que toda habilidade e poder dos dons são operados pela energia do Espírito, distribuindo-as como lhe apraz. Toda distribuição está debaixo da descrição do Espírito Santo, que quer dizer que homens e mulheres não podem dar dons para outras pessoas. Quem faz isso é só o Espírito Santo, e eu quero falar um pouco sobre isso, porque vimos muito disso nas últimas décadas, de pessoas vendendo dons ou se você der esse tanto de dinheiro, vamos dar dons para você. E isso não acontece, é impossível. Homem nenhum ou mulher nenhuma tem o direito bíblico de passar dons do Espírito para outras pessoas. Quem faz isso é o Espírito Santo. E diz aqui de maneira clara, é de acordo com o que ele quer, como lhe apraz. O Espírito Santo. Não homens, mas o Espírito Santo. E acredito que este é um problema que tem atrapalhado a obra de Deus, porque não é real. E muitas vezes, eu não vou dizer sempre, mas muitas vezes o dinheiro está envolvido em meio a isso. Se você der esse valor aqui, etc, etc, e isso não é de Deus, não. Vocês já viram isso em algum lugar? Irmão Swagger, quando diz dons específicos aqui, acho que a ideia é que uma pessoa pode passar a unção delas para outros, e acho que isso é mais a ideia dos dons aqui. Mas isso também não pode ser feito. É verdade, olha, acredito que devemos discutir isso, pois a unção é específica de uma pessoa, pois é algo que Deus dá, é um toque especial para uma tarefa especial. Não pode ser passada para uma outra pessoa. Agora, você, como uma pessoa, pode atrair outras pessoas com a mesma inclinação ou dons. Eu lembro que quando comecei a estudar aqui, o irmão Koski era um dos meus professores. Quando comecei a estudar aqui, todos tínhamos a ideia: vamos ser evangelistas. Isso era por sua causa. Éramos tocados e atraídos pelo teu espírito na televisão e tal, mas não sabíamos que era aquilo que nós nos tornaríamos, mas era o que nos atraía. E desse grupo houveram homens que na realidade se tornaram evangelistas. Você nos atraiu por causa da sua personalidade, sua unção, ministério na TV. Mas nenhuma pessoa que estudou aqui pode ter recebido uma unção de você. Podem experimentar uma unção parecida, mas a unção é uma obra individual do Senhor. Mas isso não é meio que algo normal em certos grupos pentecostais ou carismáticos? Eu já vi, ouvi e escutei pessoas falando isso vez após vez. Se você quer minha unção. E a verdade é que a unção, da maneira que eu vejo, como Deus ungiu Cristo em ti. Isso não pode ser passado para outros, entendeu? É assim que eu entendo, certo? Acredito que algumas pessoas baseiam isso em Elias e Eliseu, quando Eliseu pediu uma porção dobrada da unção de Elias. Mas isso
não é exatamente o que vemos ali. Mas não era Elias falando eu vou te dar, mas Eliseu dizendo que queria. E ele tinha acabado de explicar ali que alguns querem certas coisas e com razão. E isso é apropriado. Desejarmos o toque de Deus que está em outra vida, em outro coração, mas é Deus quem dá e não a gente. Exatamente. Outra coisa que acho que é predominante em círculos carismáticos é dar a pessoas testes escritos para determinar seus dons. Isso também é bem comum. Isso aí, para mim, é tão absurdo, chega a ser ridículo. Em outras palavras, nós falamos aqui, né, 3 ou 4 programas atrás. Se você acha que tem o dom de profecia, experimenta. Não é isso aí que você está falando? Não é a mesma coisa, não, mas eu dou é risada. É um absurdo, mas é exatamente como alguns têm ensinado. O que você quer dizer com preencher alguns papéis? Eu tenho alguns livros que as pessoas produziram dizendo que as pessoas podem preencher ali um formulário e, baseado naquilo, na nota que você tirou na prova, determina que dom você tem. Vamos para o intervalo, voltamos já. Você não pode perder um só momento.